Olá, meu nome é Márcia Ninomiya. Estou aqui para apresentar Desdobrando os Contos do Balé, um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc, número 14.017, apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Caetano do Sul. Este projeto é uma série de 5 vídeos nas quais eu conto alguns dos pontos principais de cada cicatriz da história do balé. O vídeo 1 são as notações de Bouchamp-Fouillet na era do balé de corte. O vídeo 2 são as cartas de Noverre na era do balé de ação. O vídeo 3, a decadência do balé romântico. O vídeo 4, processo de criação de alguns balés de Marius Petipa. O vídeo 5, a vida e o diário de Nijinsky, que fez parte da era do balé moderno. Este é o vídeo 3, na qual eu conto os fatores que fizeram com que o balé romântico entrasse em decadência. Todos os trechos e citações deste vídeo foram baseados nos livros Os Anjos de Apolo, na história do balé da Jennifer Holmes e Dança de Jack Anderson. No curto período dos eventos desdobrados da Revolução Francesa, a ópera passa a ser palco para ensaios de festivais revolucionários, com milhares de participantes e uma dimensão espetacular e grandiosa. Neles, havia as mulheres vestidas de branco que tornam-se símbolos fortes de uma nação livre da corrupção e da ganância, que intentam representar a pureza e a virtude, a abnegação, a liberdade e a razão. As puras mulheres da Revolução retornam a este século e acabam adotadas e transformadas na imaginação dos poetas e escritores românticos ao adquirir formas como Enlace Fide e Gisele. Luzes a gás e escurecimento da plateia, maquinários, figurinos e cenografia contribuindo para a mágica das temáticas sobrenaturais e encantadoras das figuras românticas. O período romântico no balé estende-se de 1830 a 1870 e reflete as tendências concomitantes em todas as artes e na própria sociedade. Além do mais, vivia-se uma época de profunda mutação social. Defendiam-se ideias radicais, mas a recordação dos excessos da Revolução Francesa e da derrota de Napoleão faziam com que os que dela se lembravam temessem que o fervor pudesse voltar. Na mesma época, uma nova classe abastada vinha adquirindo uma posição de relevo, classe média essa que enriquecera com o comércio e a indústria. Esta classe, que descobrira a ópera e o balé e que financiava os teatros, trouxe consigo uma vaga de materialismo, afetação e hipocrisia. Por exemplo, pouco anos antes da estreia de Roubaix Le Diable, todas as dançarinas da ópera foram obrigadas a descer à altura das saias para não inflamar os espectadores masculinos. Do ponto de vista do empresário, a estreia de Roubaix Le Diable, de Giacomo, na Ópera de Paris, em 1831, constituiu um descalabro total. O tenor solista caiu acidentalmente num alçapão e outro cantor quase que foi atingido por um candeeiro de gás que desabou. Um trecho do bailado começava com uma bailarina sobre um túmulo. Felizmente que, de acordo com a coreografia, ela deveria olhar fixamente para o alto, onde, em vez de uma visão paradisíaca, vislumbrou um pedaço do cenário que tinha se desprendido e se precipitava na sua direção. A sua sorte foi ter visto e ter saltado no mesmo exato. Apesar de todos esses contratempos, Roubaix Le Diable foi aplaudido tanto pelo público como pela crítica. Isto deveu-se em parte à circunstância de este bailado incluir uma sequência balética original quase sem precedentes. Este episódio passa-se num claustro arruinado, onde os fantasmas de monjas proscritas se erguiam dos seus túmulos para dançarem ao luar. Nunca, nada de semelhante tinha sido produzido, e este bailado marca o primeiro triunfo balético do movimento artístico conhecido por romantismo. Em Roubaix Le Diable havia também o bailado das freiras, no terceiro ato, que apresentava Marie Taglioni como a Madre Superiora.
uma das figuras mais emblemáticas da era romântica. Taglioni passava, assim, uma estranha imagem. Era ao mesmo tempo santa e uma força de anarquia e devassidão. O tema do desvelamento e do despojamento da roupa, os movimentos manifestamente sexuais das bailarinas, a igreja em ruínas e as freiras caídas em pecado. Tudo isso fazia lembrar o drama dos festivais revolucionários e o tropo sempre popular da freira prostituta e da bailarina cortesã. Alguns acharam isso grosseiro e chocante. A própria Taglioni sentia-se incomodada com seu papel. O conteúdo erótico contrastava com seu estilo deliberadamente recatado. Ela era, como comentou um crítico benevolente, um pouco angélica demais para ser condenada. Pediu para ser dispensada da produção, mas obrigaram-na a cumprir o contrato e não a deixaram partir pelo menos nos primeiros tempos. Eles perceberam que o poder da interpretação de Taglioni estava precisamente no seu desconforto. Demasiado angélica fazia parte do seu encanto. Os coreógrafos buscavam essa magia no fantástico das lendas e numa certa propensão para acentuar sobretudo as facetas emocional e intuitiva da natureza humana, em detrimento do aspecto racional. Bailados sobre duendes e náiades tornaram-se comuns, assim como balés versando a loucura e os sonhos provocados pelo ópio. Depois de 1822, a prática da magia no teatro tornou-se mais fácil devido ao uso cada vez mais divulgado da iluminação a gás, que proporcionava contrastes trêmulos entre a claridade e as trevas, adequados a ambientes noturnos ou sobrenaturais. Os decoradores depressa tiraram partido desse efeito ilusório que, no seu conjunto, obrigava a uma alteração mais vasta na concepção do palco. Antes de 1829, a Ópera de Paris nunca descera o pano entre as cenas de uma ópera ou de um bailado. Com o descer do pano, podiam se preparar e desvendar surpresas no cenário. Em 1832, o bailado em dois atos Lácio Fide explorou-as em grande escala. Com coreografia de Filippo Taglioni para sua filha, este último bailado incluía músicas do compositor Jean-Madeleine. La Sylphide conta a história de um gênio do ar, uma sílfide que se apaixona por um jovem escocês no dia que este vai se casar. Dilacerado entre o real e o ideal, ele abandona sua namorada humana e foge com a sílfide. Uma feiticeira dá-lhe uma echarpe, desconhecendo que ela está encantada, cinge em volta da cintura da sílfide. Mas, mal acaba de fazer, as asas destas caem e a sílfide morre. Esta história de amor entre o homem e o espírito é tipicamente romântica, e Filippo Taglioni associou os dois aspectos do romantismo balético, o real e o fantástico, ao enriquecer o primeiro e último ato com danças etéreas para Sílfide e suas fadas. La Sylphide exprime de modo pungente a propensão romântica para o inatingível. La Sylphide proporcionou a Marie Taglioni o melhor papel de sua carreira. A sua caracterização como Sylphide era tão convincente que inúmeras bailarinas tentaram imitá-la, começando assim uma tendência para a idealização e idolatria da figura feminina no balé. A ilusão de feminilidade etérea em Taglioni era realçada pelo seu traje composto de um corpete bastante justo e de uma saia em forma de sino, quase até o tornozelo. Ao contrário dos trajes leves da época anterior, o famoso tchutchu romântico ocultava a figura da bailarina com camadas sucessivas de tecido, em que só o pescoço e os ombros desnudados sugeriam a existência do corpo. Embora mais tarde as bailarinas tenham encurtado os trajes, foi o tchutchu romântico que fez com que se associassem as bailarinas a visões sobrenaturais. A presa etérea de Taglioni provinha do treino exaustivo orientado por seu próprio pai. Por vezes, as suas aulas eram de tal modo esgotantes que, ao fim de uma lição, quase ficava inconsciente e tinha de ser despida, refrescada e vestida de novo, até recuperar os sentidos.
No entanto, esta violência deu origem a uma bailarina que era a própria encarnação de uma sílfide. Nesta época do período, né, no período romântico, outras mulheres marcantes tivemos, além de Marie Taglioni, Carlotta Grisi, Fanny Serrito, Fanny Esler e Lucille. O pai de Taglioni sempre insistiu para que ela eliminasse quaisquer larvos de expressão carnal na sua forma de dançar, e, consequentemente, o seu estilo muitas vezes era considerado casto. No extremo oposto estava a dança de Fanny Esler. Suas especialidades contam-se alegres solos baseados em danças folclóricas. Esta bailarina desassossegou Paris quando, em 1836, executou um trecho A Cachucha, no qual toda ela era volúpia e fogo, e acompanhava a dança com castanholas, meneando-se e fazendo piruetas com inúmeros gestos sedutores. Outra bailarina, em Copenhague, no ano de 1836, Augusto Bournonville, com o intuito de lançar a talentosa jovem Lucille, bailarina do Ballet Real dinamarquês, coreografou uma versão de La Sylphide que já estava voltada ao esquecimento. A versão de Bournonville ainda consta no repertório do Ballet Real dinamarquês e de outras companhias. Devido a uma questão contratual, Lucille fora despedida. Todavia, os seus admiradores exigiam constantemente a sua readmissão. E por isso, Bournonville, o diretor da companhia e primeiro bailarino, foi insultado no meio de uma apresentação. Zangado, virou-se para o camarote real e perguntou ao rei Cristiano VIII: "O que ordena Vossa Majestade?" O rei respondeu que continuasse, e no dia seguinte o monarca exilou por 6 meses acusado de crime de lesa majestade. Bournonville escreveu diversos manuais pedagógicos. O romantismo pode ter sublinhado o irracional e espontâneo, paradoxalmente, os temas românticos só podiam ser interpretados no palco depois de um ensino submetido a um sistema técnico, ordenado e racional. O vocabulário do balé teve um enorme desenvolvimento neste período e, assim, tornou-se manifesta a necessidade de um ensino estruturado. Carlo Blasi foi o notável professor que contribuiu para isso. Em 1837, se tornou diretor da Academia Real de Dança de Scala de Milão, no qual várias bailarinas e bailarinos milaneses ficaram famosos por suas destrezas. E o mais significativo foi o fato de Blasi formar mestres, tornando assim possível a codificação do balé clássico. O estilo da coreografia romântica podia ser exuberante, mas o ensino de Blasi era sóbrio. Do ponto de vista artístico, o balé romântico atingiu seu ponto mais alto em 1841, com a apresentação do bailado Giselle na Ópera de Paris. Obra que continua a ser muitíssimo apreciada em nossos dias. Giselle foi fruto de diversos colaboradores famosos. O enredo, baseado numa lenda recolhida pelo poeta alemão Heine, foi escrito por Gautier e pelo hábil libretista profissional Vernon de Saint-Georges. Giselle, tal como La Sylphide, é um bailado em 2 atos, cada um deles exemplificando o binômio do romantismo, a luz solar no primeiro ato e o luar no segundo ato. O primeiro ato desenrola-se numa aldeia do Reno durante uma festa das vindimas. Gisele, uma camponesa encantadora, mas frágil, está apaixonada por um jovem misterioso. O seu idílio quebra-se quando descobre que esse jovem é, na realidade, Alberto, conde da Silésia, noivo de uma nobre. Desesperada, Gisele perde a razão, ganha aversão ao seu apaixonado traiçoeiro, tenta suicidar-se, desfalece e cai morta. O segundo ato passa-se no meio da floresta, junto ao seu túmulo. O fantasma de Gisele é erguido do túmulo por Mirta, rainha das Willies,
Espíritos de mulheres que, tendo morrido porque infelizes no amor, estão condenadas até a eternidade a arrastarem os homens à destruição. O termo Willy provém de uma palavra eslava que quer dizer vampiro. Quando Alberto arrependido veio pôr flores na campa de Gisele, Mirta ordena-lhe que dance com ele até que este morra. Em vez disso, Gisele protege-o até o raiar da aurora e então o feitiço das Willies é quebrado. Gisele foi criado para uma nova bailarina, Carlota Gris. Os cartazes apresentavam como coreógrafo somente o nome de Jean Coralli, profissional de competência já comprovada, mas todos sabiam que um outro coreógrafo ainda mais dotado estava igualmente ligado ao bailado. Tratava-se de Jules Perrault, que então amante de Grise. Qualquer que tenha sido a natureza da sua colaboração, a verdade é que Jean Coralli e Jules Perrault produziram uma obra-prima. Gisele é imensamente variado na sua ação dramática e nos trechos de dança. Jules Perrault é fonte de contínua frustração para o amante do balé. Ele foi evidentemente um dos maiores coreógrafos do seu tempo, talvez o maior. Os seus balés desenrolavam-se com vivacidade e os episódios conjugando dança e mímica faziam com que cada momento se tornasse dramaticamente expressivo. Alguns dos seus melhores trabalhos foram realizados entre 1843 e 1848 em Londres, onde esteve ligado ao teatro de Sua Majestade sob a direção de Benjamin Lung, que em breve viria a rivalizar com a Ópera de Paris. Outra estrela desta época foi Fanny Serrito. Ela fez sua primeira aparição no palco em 1832 e rapidamente estabeleceu uma reputação na Itália como uma futura estrela do balé. Em 1836 e 37, sua fama começou a se espalhar para além da Itália quando ela apareceu em Viena, onde ela revelou um lado criativo do seu talento ao organizar algumas de suas próprias danças. Entre 1838 e 40, contratada como bailarina principal da Scala de Milão, atraiu ainda mais a atenção. Por 9 temporadas sucessivas, de 1840 a 1848, Fanny Serrito foi uma dançarina aclamada no Teatro de Sua Majestade, com seu estilo arejado e exuberante e cativante. Coincidiram com o noivado com o mestre de balé Jules Perrault, que produziu uma série de balés de sucesso para ela. Perrault também criou obras multiestelares com Serrito. Pas de Quatre é um deles. Criado em 1845, era só uma pequena amostra. O diretor do teatro idealizou juntar 4 famosas bailarinas, Marie Taglioni, Fanny Serrito, Carlota Grise e Fanny Esler. Fanny Esler foi convidada para participar do elenco, mas se recusou, e a jovem Lucille aceitou sem hesitação. E juntas protagonizaram Pas de Quatre de Pughini, espetáculo aclamado pelo público e que também foi o início do declínio da fórmula romântica, pois tornou-se uma fórmula obrigatória que, segundo Antônio José Faro, uma verdadeira camisa de força dentro da qual as artistas eram obrigadas a trabalhar. O balé já não constituía uma arte em si, mas uma distração para o conceituado homem de negócio. O balé torna-se uma obsessão. No tempo do balé de corte, tinha sido uma arte masculina, agora era uma arte feminina, e alguns fanáticos admitiam perfeitamente que iam aos espetáculos para devorar as dançarinas com um olhar amoroso. Os diretores da Ópera de Paris tinham consciência plena do poder que o encanto feminino tem. Permitiam que os espectadores entrassem nos bastidores para conversar com as bailarinas no foyer de la danse, que era uma grande sala perto do palco, onde a companhia de bailado fazia os exercícios de aquecimento. No próprio auditório havia um camarote conhecido por Loge Infernale,
pois era aí que os elegantes gabarolas, mais interessados no amor que na arte, se sentavam. Tal como no século XVIII, também agora os grandes senhores tinham bailarinas por amantes, mas secretamente de acordo com as regras da moral respeitável. O barão Haussmann, arquiteto e urbanista que reconstruiu Paris, foi amante da bailarina Francine Cellier. Para evitar escândalos, sempre que iam passear juntos, o barão obrigava Cellier a vestir-se como sua própria filha, mas a Madame Haussmann, sua esposa, descobriu a ligação e separou-se rapidamente do marido, levando com ela sua verdadeira filha. Os escândalos proliferaram. Por exemplo, o caso de Caroline Foster e Elina Roland, duas bailarinas da Ópera de Paris, que processaram um jornalista por difamação, quando este escreveu que elas eram imensamente amigas, a ponto de não só dançarem na mesma companhia, mas ainda partilharem a mesma casa e, por vezes, a mesma cama. Outro exemplo foi a estrela mais famosa de todo o século XIX, a irlandesa que se auto-intitulou Lola Montez. Embora haja aprendido dança espanhola, não foi, contudo, como bailarina que obteve fama, mas sim pelas suas aventuras, tendo atingido o auge da sua carreira quando se tornou amante de Luís I da Baviera. Todos esses acontecimentos foram registrados por Edgar Degas em seus quadros. Parecem obras muito bonitas, mas elas revelam casos um tanto escandalosos dessa época. A vida também era perigosa e o principal perigo que ameaçava todos os teatros iluminados a gás era o fogo. Os tchutchus de gás eram altamente inflamáveis e, por isso, duas prometedoras bailarinas da época viriam a morrer, vitimadas por terríveis acidentes. Durante uma atuação no bailado, Clara Webster, do Teatro Londrino, tocou numa lâmpada de azeite. O vestido incendiou-se e ela começou a correr pelo palco com o vestido em chamas, até que alguém nos bastidores a agarrou e conseguiu extinguir o fogo. Mas Clara Webster já estava com queimaduras mortais, vindo a falecer 2 dias depois. A sorte de Emma foi, se possível, ainda pior. Protegida de Maritaglione, que tinha feito especialmente para ela a coreografia do bailado Le Papillon, tinha feito especialmente para ela a coreografia. E Emma roçou levemente numa lamparina quando ensaiava na Ópera de Paris. Tal como aconteceu com Webster, foi rapidamente envolvida pelas chamas, mas ao contrário de Webster, não morreu imediatamente. Antes, sofreu durante 8 meses uma terrível agonia. E ironia do destino, uma das cenas principais do bailado Le Papillon constituía em a heroína transformada em borboleta mágica correr com uma seta na direção de uma tocha até a chama lhe enrugar as asas. E também, ironia do destino, pouco antes do acidente, a direção da ópera ordenara que as bailarinas embebessem os trajes no líquido à prova de fogo, o que Emma se recusara, alegando que esse tratamento fazia com que os tchutchus parecessem sujos. E, finalmente, em 1870, Arthur Saint-Leon coreografou o que ficaria conhecido como sendo o último grande bailado deste período, intitulado Copélia, ou A Rapariga dos Olhos de Esmalte. Com uma música encantadora da autoria de Léo Delibes, incluindo pela primeira vez no balé as Quizardas húngaras. Este bailado constituiu uma versão despreocupada do estilo romântico. Para grande
desgosto, a história se passa, né, para o grande desgosto da sua namorada Isvanilda, Franz, um jovem chamado Franz, começa a namoriscar Copélia, a reservada filha do doutor Copelius, um velho inventor excêntrico. Conseguindo entrar às escondidas na casa do médico, e Isvanilda junto descobre que a filha deste não passa de uma boneca mecânica. Ouvindo os passos do Dr. Copelius, esconde-se na alcova da boneca. Passado pouco tempo, Copelius dá-lhe a beber uma droga e depois começa a maquinar o sinistro plano de dar vida a Copélia, transferindo a força vital de Franz para a boneca. Mas o que ele não sabe é que Isvanilda se colocara no lugar da boneca e quando esta finge que acorda para a vida, gera confusão no laboratório. Por fim, Copelius acaba por perceber que fora enganado e Franz descobre que tinha amado apenas uma boneca. Sob a direção de Arthur São Leão, o que poderia não ter sido mais que uma fábula macabra acerca dos desatinos da paixão, acabou por tornar-se, pelo contrário, uma comédia mordaz em que Josefina Bonsac brilhou, desempenhando o papel de Svanilda. Mas surgiu a tragédia. A guerra franco-prussiana arrebentou e Paris fora sitiada. A ópera foi encerrada. Os víveres começaram a escassear e os parisienses comiam cães e gatos no jantar. E, por fim, até mesmo ratazanas dos esgotos. Saint Leon, então com 49 anos, morreu de crise cardíaca. Josefina Bonsac, sua promissora estrela, morreu de febre tifoide, acometida pela fome na capital sitiada no dia do seu aniversário de 17 anos. A ópera reabriu em 1871, mas as coisas já não eram como antes. O balé estava em decadência, e mesmo a mudança da ópera 4 anos depois para as suntuosas instalações atuais não evitou essa tendência irreversível. Evidentemente que já há muito que os sintomas da decadência eram notórios, e, portanto, essa situação não aparecia como inteiramente imprevista. O culto da bailarina tinha atingido proporções tais que a dança para a interpretação masculina fora ignorada, e o balé tornara-se um pretexto para exibições de beleza. Idêntico declínio afetou outros setores. Continuaram a aparecer talentosas bailarinas nos finais do século, entre as quais a elegante Carlota Zambelli, que fez sua estreia em 1894 na Ópera de Paris. Mas muitas não conseguiram encontrar uma companhia criadora onde trabalhar. Assim, a requintada Deline Genet, quando deixou a sua terra natal, a Dinamarca, passou a maior parte de sua carreira em music halls ingleses. Portanto, foi neste cenário, após a morte de Arthur Saint-Leon e pós-guerra, que Louis Merrant assume a direção da Ópera de Paris. A França estava totalmente devastada. A melhor obra de Louis foi o balé A Sílvia, que teve sua estreia em junho de 1876. Mas, por mais talentoso que ele fosse, a verdade é que ele teve infortúnio de pegar o balé na época do declínio da ópera. Faltava estrutura, propiciava que fizesse avançar a arte. Basta pensar em como fica normalmente qualquer país no pós-guerra. Já não há muito dinheiro, e o que tem, muito provavelmente, não vai para a arte. A arte não é prioridade nunca. A situação chegou a tal ponto que, no início da Terceira República, um deputado debatendo sobre o orçamento da Ópera de Paris propôs diminuir com os gastos com a demissão desses seres estranhos que são os bailarinos. Mas essa proposta foi rejeitada. Desde então, a Ópera de Paris se manteve como centro da vida artística francesa, privilegiando o canto enquanto o balé vegetava.
Neste período, a imprensa comentava maliciosamente que parisienses e turistas preferiam aplaudir o frenético cancan do Moulin Rouge do que as discretas evoluções das bailarinas da ópera. Não obstante, mesmo quando o século chegava ao fim, com adoráveis bailarinas exibindo-se em balés insípidos. Assim, o grande balé mostrou-se desfavorável ao balé francês e assim permaneceria ao menos até o surgimento dos balés russos de Diaghilev. Enquanto isso, na Rússia, o balé ganhava impulso cada vez maior e o reino das sapatilhas se transferiu de Paris para São Petersburgo. Muito obrigada.